E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, hoje estamos de novo aqui para mais uma aula de História do Brasil. Na verdade, é uma das últimas, a gente já está caminhando agora para o final do curso. Mas, bom, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma época, na verdade, bem conturbada da história do nosso país. A gente vai falar sobre o regime militar ou a ditadura brasileira, tem vários nomes. A gente não vai falar sobre todo esse período durante a aula de hoje, a gente vai falar só sobre os primeiros dois governos, sobre o governo de Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, e sobre o presidente Costa e Silva, que foi o segundo. A aula que vem a gente vai falar sobre os outros três, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Beleza, então, foi o que eu comentei aqui, hoje vão ser 3 horas, antes dos presidentes, a gente vai ter só uma visão geral bem rapidinha sobre aspectos gerais em relação a todo o regime. Então, é basicamente isso, gente. Espero que vocês gostem. Vamos pra aula. E bom, gente, para começar a aula de hoje, na verdade eu preciso falar um negócio que eu esqueci de falar na aula passada. É sobre a Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun foi uma operação feita pelo governo americano que tinha como objetivo apoiar militarmente, apoiar belicamente, ou seja, apoiar com soldado mesmo, o golpe militar brasileiro, o golpe civil militar no Brasil. Mas fala, como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu contei para vocês que o golpe militar brasileiro, ele era muito fruto daquele pensamento, o medo comunista, a tentativa de afastar lideranças de esquerda do governo do país. E os Estados Unidos ele apoiava esse tipo de pensamento, porque da mesma forma que o Brasil tinha medo de virar uma Cuba, os Estados Unidos também tinha medo que países da América Latina se tornassem socialistas. Lembra? Lógica da Guerra Fria, esse medo generalizado. E os Estados Unidos sabia que se algum país da América Latina se tornasse um país comunista ou socialista, ele provavelmente seria referência para os outros. Ou seja, houve um esforço dos Estados Unidos de tentar impedir que governos de esquerda fossem estabelecidos na América Latina. Isso é uma coisa bem característica da Guerra Fria, gente. A União Soviética também fez isso. Por exemplo, isso na África é uma coisa muito nítida. A União Soviética participa da independência de vários países da África, apoia militarmente alguns grupos políticos específicos, depois esses países acabam virando socialistas, yara. Isso é uma coisa bem característica dessa divisão bipolar do mundo. Eu falei bastante sobre isso na próxima aula. Mas, bom, o fato é que por mais que os Estados Unidos tenha oficialmente feito essa operação, ela nunca entrou em operação. Foi mandado um porta-aviões para o litoral brasileiro para ficar em alto mar durante o golpe civil militar. E caso houvesse uma reação excessiva dos brasileiros, os próprios brasileiros resistissem ao golpe excessivamente, os militares que estavam nesse porta-avião iam dar ajuda para os golpistas. Só que isso nunca aconteceu, porque, como eu comentei para vocês, houve resistência ao golpe sim, só que ela foi branda. E ela foi fácil e ela foi rapidamente reprimida. Por isso que, por mais que a operação tenha rolado, ela nunca entrou em exercício. Mas bom, o que agora a gente tem que falar sobre características gerais do governo militar? A primeira delas, isso aqui ó, governos autoritários e anticomunistas, a gente vai ver. O regime militar ele foi um período de opressão no Brasil, um período de profundo autoritarismo, onde o governo central se fortaleceu profundamente em detrimento aos poderes locais, estados, cidades e afins. O fato é que isso é marcado pelo autoritarismo. Poucas pessoas lá no governo central mandavam em muita coisa, tinham muita autonomia. E claro, obviamente, uma política anticomunista, antissocialista. Houve sempre, estruturalmente, uma caçada por grupos de esquerda. Tem que lembrar, Guerra Fria, bipolaridade. Doutrina de Segurança Nacional, eu já comentei isso na última aula, aquela ideia de que para você caçar socialistas, comunistas e pessoas de esquerda no geral, a gente não tinha que olhar só para fora, a gente tinha que olhar para dentro. Em vez da gente esperar que os soviéticos atacassem a gente tinha que procurar grupos de esquerda. Se a gente eliminasse esses grupos de esquerda, nunca teria uma revolução de esquerda, nunca teria uma revolução socialista. Essa doutrina, eu comentei, ela é herdada dos Estados Unidos, mas ela não é característica só do Brasil. Toda a América Latina é permeada por esse pensamento. Não é à toa que isso é um movimento que é característico de toda a América Latina. Os regimes militares durante a década de 60 e 70 começam a brotar em toda a América Latina. Chile, Peru, Argentina, Brasil, obviamente, que é o que a gente está estudando agora, começam a ter golpes militares que levavam esses grupos políticos e militares ao poder, todos autoritários e anticomunistas. E bom, outra coisa importante é falar sobre economia. Durante todos os governos do regime militar, uma coisa é uma coisa comum sempre.
Governos profundamente intervencionistas, isso queria dizer que o Estado ele tinha uma participação muito grande na economia. O Estado não só mexia burocraticamente, como congelamento de salários, tratamento de inflação, mas como o Estado também ele investia diretamente. O Estado construía fábricas, o Estado ele fazia investimento de infraestrutura. A gente vai ver bastante sobre obras faraônicas que acontecem, em especial no governo Médici. E tudo isso está atrelado com empréstimo. Para o governo mexer tanto na economia, ele precisa de dinheiro. Então ele pede dinheiro emprestado de outros países. Isso também vão ter consequências que a gente vai voltar a falar depois. Mas uma consequência muito importante, que também é característica do regime militar, é isso aqui, ó. Facilitação de entrada de capital estrangeiro. Alinhado com essa ideia da Guerra Fria, a gente entra em um contexto de globalização. Agora o Brasil ele fazia parte da lógica da globalização. Isso aqui é uma época onde o Brasil cresce muito, ele entra na dinâmica de mercado, na dinâmica dos mercados mundiais. Então o Brasil passa a se relacionar com diversas multinacionais de outros países, tanto comprar como vender para outros países. Então o Brasil ele se aproxima de diversas grandes empresas de outros países, em especial dos Estados Unidos. E também uma coisa muito importante que a gente tem que falar agora é sobre uma divisão dentro dos militares. A linha dura, como o próprio nome indica, era a ala radical. Eles eram muito mais radicais que o suborno. Eles acreditavam que deveria ser feito um golpe sim, e que os militares, agora no poder, eles deviam montar um governo longo, ou seja, era um governo que não tinha pretensão de voltar à democracia. Eles eram caracterizados por serem mais centralizadores que o da Sorbonne, eles eram mais radicais. Enquanto a Sorbonne não, a Sorbonne era marcada por serem os mais moderados. E uma característica muito importante deles é que eles não viam o regime militar como uma coisa duradoura. A revolução, o movimento militar revolucionário pós o golpe civil militar, eles entendiam que era algo temporário, era algo que tinha como objetivo afastar a ameaça comunista. Depois que a ameaça comunista estava eliminada, o governo deveria ser devolvido para a democracia, o governo deveria ser devolvido para a população, coisa que a linha dura não acreditava. Então, uma diferença importante da Sorbonne é que eles eram muito mais intelectualizados. Sorbonne, na verdade, era uma universidade bem grande da França. Isso mostra esse caráter intelectualizado deles. Na verdade, esse termo ele não é muito certo, diversos historiadores não usam ele, mas eu vou usar aqui porque é mais fácil de entender. E só lembrar as coisas mais importantes. Os Sorbonne eles acreditavam em uma revolução passageira. A volta à democracia era um plano de governo deles. Enquanto a linha dura não. A linha dura acreditava em um governo militar muito mais duradouro. Outra coisa importante é isso aqui. Atos institucionais. Isso aqui é muito importante. É como várias coisas rolam no regime militar. O regime militar, eu comentei para vocês, são todos governos autoritários. Então, para esses governos serem autoritários, eles tinham que mudar a regra do jogo. Ou seja, eles tinham que mudar a Constituição. Só que um jeito deles mudarem a regra do jogo sem mudar a Constituição, porque para mudar uma Constituição é muito difícil, tem que chamar uma Assembleia Constituinte, então eles funcionavam com atos institucionais. Eram textos que eram emitidos pelo governo central, que eles eram prioridade em relação à Constituição. Ou seja, se o ato constitucional dizia uma coisa e a Constituição dizia outra, o ato constitucional era prioridade. Ou seja, era um jeito de criar novas regras sem chamar uma constituinte. É a partir desses atos constitucionais que a gente vai ter as grandes mudanças no governo que rolaram durante o regime militar. A gente vai falar bastante sobre isso. E por último, eu tenho que falar aqui é sobre isso aqui, ó. Essa característica que ela fica bem nítida no regime militar, que é uma progressiva opressão e uma progressiva abertura democrática. Como assim uma progressiva opressão? A gente vai ver que no regime militar ele é característico dessa época, uma das suas várias características, é uma opressão política e civil. Isso queria dizer que houve estruturalmente uma perda de direitos, tanto políticos, civis e de todos os tipos, dos indivíduos, dos cidadãos do Brasil. Ou seja, houve uma opressão uma opressão do governo para a população. Só que isso foi uma coisa progressiva, quer dizer que ela começou com intensidade, ela, logo no começo do Geisel já mostrava características de uma opressão claramente, a gente vai falar sobre isso. Depois, com o governo de Costa e Silva, isso se intensificou. Ela chegou no seu auge no governo Médici, sendo conhecido como o maior ditador que o Brasil teve. Depois, com o governo Geisel, houve uma diminuição dessa opressão, mas ainda assim o Geisel era um cara centralizador, era um cara autoritário, só que ele claramente mostrava uma tendência de abertura democrática.
para que o último presidente militar, o Figueiredo, ele fosse o cara que oficialmente fazia a transição democrática para a volta para a democracia. Isso é uma característica que eu falo. Essa opressão ela foi progressiva, teve um auge e depois teve uma progressão e também e da mesma forma ela progrediu de volta para a democracia. Isso é uma característica que a gente vai ficar bem claro nas próximas aulas. E bom, gente, é basicamente isso que eu queria falar, os aspectos gerais. Agora a gente vai falar especificamente sobre os dois primeiros governos. Vamos então de Castelo Branco. E bom, gente, para começar a falar sobre Castelo Branco, a gente tem que falar, na verdade, umas coisas que rolaram antes do Castelo Branco. Logo que rolou o golpe civil-militar no Brasil, Castelo Branco não foi automaticamente efetivado como presidente do Brasil. Quem ficou comandando o Brasil durante 2 meses nessa transição foi o Supremo Tribunal Revolucionário. Era uma ligação de 3 militares, um da Aeronáutica, Marinha e Exército, junto com o presidente da Câmara. Esse grupo ele foi quem foi responsável pela transição para o regime militar pós-golpe. E, bom, a primeira coisa que esse Supremo Tribunal Revolucionário faz é a emissão do AI-1, o primeiro ato institucional. O primeiro ato institucional é responsável pela eliminação da oposição. Como assim? O ato institucional permitia que o governo central suspendesse qualquer mandato de um funcionário de pessoas atreladas ao governo. Isso inclui o funcionário público, militar, político, juiz. E como esse ato institucional foi permitido afastar a oposição. Durante esses 2 meses foram afastados mais ou menos 100 políticos, 50 juízes, 1.500 funcionários públicos e 1.200 militares. Tem que lembrar, gente, os militares não eram um grupo homogêneo. Existiam pessoas que eram contra o movimento, que eram contra o golpe, mesmo dentro dos militares. Por isso que tinha tanta cassação de militar. E bom, depois que essa oposição foi temporariamente afastada, o Supremo Tribunal foi responsável por indicar o presidente do Brasil, que o Congresso Nacional aprovou. Tem que lembrar, gente, o Castelo Branco, que foi indicado e nomeado como presidente do Brasil, não foi votado diretamente. Ele foi indicado pelo tribunal e foi aprovado pelo Congresso, mas não foi eleito diretamente, tá, gente? Durante todo o regime militar não teve presidente eleito diretamente, beleza? Mas bom, o Castelo Branco, uma das coisas mais importantes dele é isso aqui, ó. Ele era Sorbonne. O que isso queria dizer? Queria dizer que ele não era da linha dura. Ele tinha esse caráter mais moderado. Logo no discurso de posse dele, ele fala como ele pretendia que o governo dele acabasse no final do ano que vem, ou seja, no final de 1965, e que logo no final de 1965 já tivesse eleições democráticas, ou seja, a revolução já era para acabar no ano seguinte. Esse movimento revolucionário militar já era para acabar no ano seguinte. Lembra, esse caráter da Sorbonne, de um governo temporário para afastar esse medo comunista. A gente vai ver que isso não vai rolar. Já vamos voltar nesse assunto. Mas beleza, quais são as principais características do governo de Castelo Branco? Comentei para vocês. Primeira coisa, esse caráter temporário que ele tinha principalmente no começo do governo. Ele vai mudar durante o governo. Muito ligado com a Sorbonne. E, bom, primeira coisa, isso aqui, ó. Criação do SNI, o Serviço Nacional de Informação. O Serviço Nacional de Informação, ele é um órgão do Estado que foi criado durante o regime militar que vai servir durante todo o regime como serviço de inteligência do Brasil. Ele vai servir para tentar tanto achar como espionar todos os grupos de oposição do país. Ele vai ser uma das principais ferramentas de opressão da população brasileira. Ele vai ficar na caçada para achar quem era a oposição do governo. Ele foi uma criação do governo de Castelo Branco. Ele vai ganhar bastante importância no governo de Costa e Silva e principalmente no do Médici. Próxima coisa, o PAEG. O PAEG é o Programa de Ação Econômica do Governo. É o plano econômico do governo Dutra. De novo, um plano econômico com um nome muito chato, muito sem criatividade, saudade do governo Dutra com o Salt, que pelo menos tinha um nome criativo. Mas bom, qual que é a ideia do PAEG? O Brasil estava em uma profunda crise, tem que lembrar, já consequência de um governo de JK e uma inflação gigantesca. Esse projeto ele tinha 2 principais vertentes. A primeira coisa, conter a inflação, que já tinha chegado em 70% já. Essa contenção da inflação ela foi feita a partir do congelamento de salários. Os salários não cresciam tão grande quanto a inflação. E, ao mesmo tempo, foi tentar feito um estímulo ao crescimento econômico,
principalmente feito com capital externo, a tentativa de trazer multinacionais de outros países aqui para dentro. O plano não deu certo, por mais que a condição da inflação tenha dado certo, sim, a inflação foi de 70% para 25%, o estímulo à economia deu muito errado, na verdade. Essa tentativa de congelar os salários acabou que tirou tirou a renda das pessoas, tirou o poder de compra das pessoas, que acabou causando uma diminuição na atividade econômica. Ou seja, por mais que a inflação tenha realmente uma diminuição muito boa, a produção do país diminuiu, a renda per capita das pessoas caiu muito em relação ao congelamento de salários, que no final das contas foi muito prejudicial para a economia. Mas tudo bem, depois de tudo isso, o que mais de importante aconteceu no governo de Castelo Branco? Os principais eventos estão ligados com a proclamação dos outros AIs. O primeiro deles, que vem depois do AI-1, surpreendentemente, é o AI-2. O que foi o AI-2? O AI-2 ele é uma resposta das eleições para governador de 1965. Um ano depois do governo de Castelo Branco, aconteceram eleições diretas para os governadores dos estados. Só que, durante essa eleição, 4 estados tiveram como vencedores, como eleitos como governadores, pessoas que eram oposição ao regime. Em especial Minas Gerais e Guanabara, que eram estados muito relevantes. Então, para o governo era muito crítico essa eleição, porque acabaram ganhando pessoas que eram oposição ao governo. Frente a isso, a linha dura fez uma pressão muito grande no Castelo Branco, não só a linha dura, mas como todos os setores conservadores do país, fizeram uma pressão no Castelo Branco para que tivesse aumentasse a rigidez, o regime se radicalizasse mais. E então aprova o AI-2. A partir do AI-2, não lembra aquele plano do Castelo Branco de eleições democráticas do final de 1965? Não tinha mais. Agora, as eleições para presidente eram indiretas. A possibilidade de votar diretamente com o presidente não tinha mais a partir do AI-2. E não só isso, mas como outra coisa que também é muito importante, o vestibular normalmente pergunta do AI-2 é isso aqui, ó, o bipartidarismo. Lembra-te daquela treta de PTB, PCB, PSD, UDN, todo esse monte de partido? Acabou tudo agora, não tinha mais, só tinha 2 partidos agora, a Arena e o MDB. A Arena era o partido que apoiava o governo, o partido que era alinhado com o governo central, enquanto o MDB era oposição, o partido que ia em contrapartida ao governo. Só uma coisa, gente, oposição marromeno, tá? Porque por causa do AI-1, a oposição radical podia ser caçada. Então, por mais que o MDB fosse oposição, sim, era uma oposição minimamente moderada, de forma que ela era tolerada pelo governo. Os radicais podiam ser caçados, beleza? Ou seja, por mais que fosse uma oposição, sim, eles eram uma oposição tolerada pelo governo. E bom, isso aqui já mostra uma característica claramente não democrática. A pluripartidaridade, ter vários partidos, é uma característica da democracia. Você escolhe qual caminho que faz mais sentido para você. O bipartidarismo, ele facilita o controle político, ele facilita a concentração, ele facilita o controle de posições estratégicas políticas. A gente vai falar bastante agora sobre Arena e MDB, só não pode esquecer. Arena, apoio ao governo central, MDB, oposição, beleza? AI-3. O AI-3 ele também segue naquela lógica, tem que lembrar, progressão da opressão. O regime militar ele vai se fechando, ele vai se tornando mais radical progressivamente. O AI-3 é a ideia dessa progressão. Eleições indiretas para governador. Agora não só o presidente era eleito indiretamente, como o governador também. A gente votava nos deputados estaduais e os deputados estaduais escolhiam quem era o governador. Não só isso, mas como governador também tinha autonomia para indicar o prefeito da capital. Como assim? Por exemplo, Lorena. Nessa época, os lorenenses podiam votar quem que era o presidente, mas a galera que morava na cidade de São Paulo não, porque São Paulo era a capital do estado de São Paulo. Ou seja, o governador de São Paulo escolhia quem que era o prefeito da capital. Isso é estratégico porque a capital é sempre um lugar de poder político. Ou seja, um governador poder indicar quem que era o prefeito da capital era sempre algo muito conveniente para o governo, tanto central como governador. De novo, uma medida de restrição democrática, uma medida centralizadora e autoritária. E por último, não menos importante, o AI-4, o último ato institucional do governo de Castelo Branco. Na verdade, o AI-4 eles são as condições para que a nova Constituição fosse feita.
Agora, no governo de Castelo Branco, era preciso ser feita uma nova Constituição, a Constituição de 1965. E o AI-4 determinava como que ela ia ser promulgada. Tem que lembrar, essa Constituição ela foi votada e aprovada, ela não foi otorgada, ela foi promulgada sim. O Congresso aprovou, beleza? Não pode confundir, não foi otorgada. E ela é quase que ambígua, na verdade, porque ela usa um texto relativamente democrático da Constituição anterior, só que ela incorpora todos os AIs anteriores. Agora os AIs, que eram coisas que não eram condizentes com a Constituição, agora eles faziam parte da Constituição, mesmo que ela usasse um texto democrático anterior. Eu sei que isso é confuso, mas a Constituição era quase que ambígua. Eu sei que é bem esquisito. Mas fato é que a Constituição de 1964 ela conseguiu legitimizar todo o governo militar e agora todos os AIs faziam parte da Constituição, desse novo modelo de governo. E bom, depois disso acaba o governo de Castelo Branco e um novo poder e um novo presidente é indicado pelo Congresso. Esse presidente agora é da linha dura e é o Costa e Silva. Vamos lá. E bom, gente, pra gente falar do governo de Costa e Silva, a primeira coisa que a gente tem que falar é isso aqui, ó. Ele era um linha dura. Na verdade, não só era um linha dura, como ele era o líder da ala linha dura dentro do exército. A característica mais marcante do governo dele é o endurecimento do regime. Ele se torna mais radical que o Castelo Branco. Existe um aumento da austeridade do regime em relação à população. Uma coisa também muito marcante do governo dele é a censura. Agora, os meios de comunicação eram censurados pelo governo. Dentro de jornais e meios de comunicação, tinham membros do governo que ficavam na redação desses jornais e afins. Sempre quando tinha alguma matéria ou alguma notícia que de alguma forma era considerada subversiva, os agentes do governo impediam que ela fosse publicada. Então, cara, era super comum nos jornais ter, cara, matéria, às vezes na capa do jornal tinha um quadrado preto, ou às vezes tinha uma receita de bolo no meio da capa, tinha um trecho dos Lusíadas, esses poemas relatórios que eram postos, essa receita de bolo, às vezes só um quadrado preto mesmo, bem descarado, era só um indício claro de que durante a redação um agente do governo não deixou que aquela matéria fosse publicada. Então o jornal colocava outra coisa porque não podia ter a notícia. Ficava muito nítido quando alguma coisa era censurada por um agente do governo. Não só jornal, gente, mas como também produções artísticas. Nessa época começa o surgimento do MPB no Brasil. Cara, Gilberto Gil, Caetano Veloso, esses músicos que fizeram parte do movimento MPB, não só eles, mas como diversos outros da época, que tentaram falar sobre a opressão, que tentaram questionar o regime, foram barrados pela censura. Existe toda aquela questão de como esses músicos tentavam burlar a censura, que na minha opinião, mano, os agentes da censura eram muito burros, mano, que era muito explícito, tá ligado? Até recomendo, não tem como eu falar aqui que não dá tempo, mas eu recomendo pra vocês várias músicas da época. Várias músicas como, sei lá, por exemplo, É Proibido Proibir, do Caetano Veloso, ou o Pra Não Dizer, que eu não falei de Flores. Cara, existem vários exemplos, eu recomendo que vocês pesquisem na internet todos eles, é muito interessante. Fala sobre um momento cultural muito rico do Brasil e também, pô, é uma parte muito importante da nossa história. E bom, não só de censura viu o governo de Costa e Silva, o que mais que rolou? Também rolou a criação da Frente Ampla. A Frente Ampla foi um grupo político de oposição ao governo, de uns políticos muito aleatórios. O principal liderança da Frente Ampla era o Lacerda, o Jango e o JK. Mas você pensa, mano, como assim o Lacerda, o Jango e o JK? O Lacerda não foi um dos principais políticos que foi responsável pela destruição do Jango? Foi. Na verdade, o Jango e o Lacerda eram inimigos mortais. Só que, eventualmente, o Lacerda, não só o Lacerda, mas como diversos membros da UDN, veem que o regime militar não tinha mais aquela pretensão de ser temporário. Então, diversos membros da UDN, em especial o Lacerda, se sente traído pelo movimento militar, porque eles perdem esse caráter temporário. Então, eles tornam oposição. Então, é feita uma aliança política entre Lacerda, Jango e JK. Esses três caras eram os principais nomes da política brasileira. Então a Frente Ampla era quase que imbatível, na verdade. Ela tinha um poder de mobilização gigantesco. Não é à toa que ela rapidamente é proibida pelo governo central. O governo central proíbe a manutenção da frente. Mas assim, eles organizam várias manifestações, vários comícios que moveram muita gente, que mostram o poder dessa Frente Ampla. Ela era realmente muito ampla.
Outra coisa importante, o PDE, Plano de Desenvolvimento Econômico, outro plano econômico sem criatividade. Ele simplesmente é uma continuação do PEG, do PAEG, perdão. Ele tinha os mesmos princípios, a diferença é que ele tinha um foco, ele tinha uma ênfase maior em investimentos econômicos, mas tinha os mesmos princípios do plano econômico do Castelo Branco. Outra coisa importante falar sobre o governo do Costa e Silva é que ele rola durante o final dos anos 60. Gente, o final dos anos 60 ele foi um período bem caótico no mundo, essa é a real. Lembra, contexto da Guerra Fria. Então, nessa época, começaram a surgir várias discussões que questionavam a Guerra Fria. Movimentos de insatisfação política, movimentos que contestavam toda essa bipolaridade do mundo, o modelo capitalista e o modelo socialista. Alguns eventos importantes, principalmente, é nesse momento, no final dos anos 60, que começa a ter uma crescente muito grande no movimento hippie. O movimento hippie, lá característico dos Estados Unidos, que questiona o capitalismo, que questiona a guerra do Vietnã. Não só isso, mas como também teve a Primavera de Praga. A Primavera de Praga é um movimento que acontece dentro da Tchecoslováquia que questiona o autoritarismo dos soviéticos. Vários exemplos, também um muito importante foi que durante a Europa, várias universidades da Europa são ocupadas por estudantes que pediam transformações sociais e tudo mais. Isso impacta muito o Brasil. Não é à toa que durante essa época, o principal setor de oposição do Costa e Silva, não do Costa e Silva, mas de todo o governo militar, eram os estudantes. Não é à toa que acontece a passeata dos 100 mil. A passeata dos 100 mil é uma passeata que ela tem origem em passeatas estudantis. Durante todo o regime militar, os estudantis se tornam um foco de oposição ao governo. Então, diversas manifestações são feitas questionando medidas muito opressivas do governo e yara. Eventualmente, em uma batida policial, um universitário bem novo, só de 18 anos, chamado Edson Luiz, ele é assassinado por um policial. Ele toma um tiro a queima-roupa e morre. Só que o fato é que a morte do Edson, ele vira um mártir e causa uma comoção generalizada. Tem que lembrar, a passeata do 100 mil, por mais que ela seja consequência direta da morte do Edson Luiz, ela não é a primeira. Ela gera consequência de várias outras passeatas que já estavam rolando. Só que a morte do Edson Luiz foi um estopim para que a passeata do 100 mil acontecesse. Uma passeata contra o governo gigantesca, com mais de 100 mil pessoas, não surpreendentemente. Só um parênteses aqui para o espaço da UNE. A UNE era muito importante nesse contexto, a União Nacional dos Estudantes, que tinha sido proibida lá no AI-1, ela tinha sido posto na ilegalidade, mas ela ainda existia na ilegalidade mesmo, organizando todas essas manifestações. A União Nacional dos Estudantes, a UNE. Outra coisa também teve uma reação sindical. Por mais que vários líderes sindicais tenham sido presos também lá no A1, junto com a ilegalidade da UNE e tudo mais, os sindicatos tenham sido muito enfraquecidos no regime militar por causa dessa eliminação da opressão. Os poucos que ainda ficaram mostraram uma reação. Tiveram greves e diversos movimentos políticos liderados por sindicatos, também questionando o regime militar. Fica muito claro que no final dos anos 60, a oposição começa a ganhar muito corpo. Agora, o questionamento pelo regime militar começa cada vez mais a ganhar mais espaço na sociedade brasileira. E não é à toa que nessa época acontece o AI-5. O que é o AI-5? O AI-5, eu acho que na verdade ele é o evento mais simbólico do regime militar. O AI-5 é o que marca a maior radicalização do regime militar. É a legitimização maior da violência que aconteceu dentro do regime militar. Mas o que foi o AI-5? O que levou a isso? O que dá origem para o AI-5, na verdade, é o discurso que o Moreira Alves faz. Como assim? Moreira Alves ele era um político do MDB, ou seja, ele era um político de oposição ao regime militar. Ele constantemente era marcado por fazer várias críticas ao governo. Ele falava sobre violências que o governo cometia, sobre excessos que o governo cometia, e ele denunciava isso. Só que um discurso específico dele, que acontece durante o ano de 1968, onde ele propõe um boicote ao dia do 7 de setembro. Como todo 7 de setembro, os militares fazem desfiles para comemorar a independência do país. Então ele sugere um boicote, que ninguém participe, que ninguém comemore, porque o país estava, ele dizia que era uma época muito negra da história do Brasil, então não devia comemorar o 7 de setembro. Só que esse discurso que ele fez, essa proposta de boicote, acabou causando uma comoção generalizada pelo país. E
O governo, obviamente, se sentindo completamente atacado, porque ele realmente foi atacado pelo Moreira Alves, ele exigiu que o político, que o parlamentar fosse punido. O problema é que ele tinha imunidade parlamentar, ele não podia ser punido, ele não podia ser processado por causa da imunidade parlamentar. Então, o governo propõe que o Congresso votasse para que ele pudesse ser processado. O problema é que o Congresso não aprova o início do processo dele, para começar uma punição pelo discurso dele. O Congresso não aprova. Frente a essa derrota do Congresso, essa derrota do governo no Congresso, sai o AI-5. Depois que o governo perde, ele perde a chance de punir o Moreira Alves, o governo ele faz uma represária, ele aprova o AI-5, o ato institucional número 5. O ato institucional número 5, ele é o ápice da opressão do governo, ele é o que legitimiza o ápice da violência que rolou dentro do regime militar. O que foi ele? Quais foram? O que ele fez exatamente? Primeira coisa, o ato institucional número 5, ele fechou o Congresso Nacional, as assembleias estaduais e as câmaras dos vereadores. Ou seja, todos os órgãos legislativos, todos os políticos, o meio onde os políticos eleitos atuavam tinha sido fechado, eles não tinham mais participação política. Todos esses meios de discussão agora eles tinham sido transferidos e responsabilizados pelo governo central. Ou seja, mais ainda uma diminuição da participação democrática, ainda mais intensa. Outra coisa, direitos políticos e garantias constitucionais suspensas. O que isso quer dizer? A Constituição, ela garante vários direitos para a gente que assegura a nossa segurança, o nosso direito de ir e vir, o nosso direito à vida, o nosso direito ao julgamento. Todas essas características muito básicas, que são um norte para a nossa vida moderna, foram suspensas temporariamente pelo AI-1. Ou seja, vários desses direitos inatos foram restringidos temporariamente pelo AI-5. Só uma coisa, esses suspensos temporariamente, no AI-5 descrevia como suspeitos por tempo indefinido, ou seja, causou um desconforto total e absoluto. Não só isso, mas como também foi suspensa a garantia de habeas corpus, também mais uma característica explícita de opressão civil e política. E por último, mais importante, prisões poderiam ser expedidas sem um mandato judicial. Agora o governo podia emitir prisões, fazer prisões sem que um juiz aprovasse. Um fortalecimento do executivo em relação ao judiciário completamente absurdo e descabido. E tudo isso aqui ele vai configurar uma radicalização maior do regime. Não é à toa que depois disso vai vir o governo de Médici, o governo mais violento do regime militar. Mas isso vai ser assunto para a próxima aula. O que eu vou fechar aqui, bem rapidinho, é falar sobre a guerrilha rural, as guerrilhas urbanas. Na verdade, eu não vou falar sobre as guerrilhas urbanas, eu vou deixar para a próxima aula, do governo de Médici, que vai ser mais importante. Só um detalhe, a galera acha que as guerrilhas urbanas vieram depois do AI-5. Não necessariamente. Várias delas vieram antes, inclusive o MR8 e a ALN, que eu vou falar na aula que vem. Elas só se tornaram mais intensas, mais presentes, mas várias delas foram organizadas antes. As guerrilhas urbanas eram levantes armados da esquerda para tentar fazer uma ofensiva em relação ao regime militar. Volto a dizer, eu vou voltar a falar sobre isso na próxima aula, eu vou entrar com bem mais detalhe em relação a isso. E por último, no final do governo de Costa e Silva, bem no final no governo de Costa e Silva, ele tenta aprovar uma reforma na Constituição. Entretanto, 2 dias antes dele aprovar essa reforma na Constituição, uma reforma até que aumentava a democratização, por incrível que pareça, ele acabou tendo um AVC e ele foi afastado. Depois que ele foi afastado, o vice dele, que era um civil, foi impedido de assumir, ou seja, teve um outro golpe dentro do próprio golpe, onde uma junta militar assumiu o governo do país temporariamente, só para fazer a transição do Costa e Silva para o Médici. Nessa transição foi feita a reforma constitucional de 1969, ou seja, foram emitidos 12 atos institucionais. Por mais que não tenha sido feita uma constituinte, a Constituição foi tão mudada com esses 12 atos institucionais que muitas pessoas consideram como uma nova Constituição, por mais que não tenha sido feita uma constituinte. Todas esses 12 aí também aumentavam ainda mais a repressão do governo, mas na verdade ela mais legitimava tudo isso, ela burocratizava todo esse sistema. O fato é que em 1969 tem essa reforma feita por essa junta militar, fruto do afastamento do Costa e Silva por causa desse AVC.
Depois dessa reforma constitucional que burocratizava toda essa opressão, agora então por fim foi indicado o terceiro presidente militar do Brasil, que foi o Médici, que vai ser a próxima aula. E bom, gente, a aula é basicamente isso, é bastante coisa, eu sei, regime militar é bem denso e tem muita coisa para falar. O vestibular pede bastante essa época, não tem jeito, tem que estudar mesmo, gente. É complicado. Mas é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões e afins, eu tô 100% aberto, gente. É isso. Beijo pra vocês.